Saudações, alunas e alunos, eu sou o professor Bruno de História. Primeiramente, espero que todos vocês e seus familiares estejam bem, saudáveis e sãos nesse momento tão trágico da história da humanidade. Essa é a primeira vez que eu gravo uma aula online, é uma experiência, então vocês me perdoem a baixa qualidade técnica, principalmente do áudio que está com um pouco de chiado. Para amenizar, eu estou deixando de fundo uma música celta própria para ajudar a se concentrar e a estudar. Vamos à leitura, boa aula para nós. Aula de quarentena, 7º ano, professor Bruno, História. Só uma breve introdução que não tem no texto que eu enviei para vocês. A gente terminou o ano passado estudando sobre o fim do mundo clássico greco-romano com a decadência de Roma e a queda do Império Romano Ocidental, provocada, dentre outros tantos fatores, pelas invasões, migrações de povos bárbaros para a Europa Ocidental. Esse texto que eu propus para vocês como atividade é um trecho de um livro sobre história da medicina e de um capítulo sobre as principais epidemias da história. E aqui, no caso, a gente foca nas principais epidemias que se abateram sobre a Roma Antiga. Roma Antiga, que foi uma das civilizações da Antiguidade que a gente estudou no ano passado. Nossa primeira atividade de história desses tempos de pandemia e de quarentena será voltada para um estudo sobre as grandes epidemias, pestes, da história da humanidade. Para tanto, usaremos como referência trechos de um capítulo do livro A Sombra do Plátano, de autoria de Geoffrey Marcondes de Rezende. Primeiramente, algumas considerações sobre a obra e sobre o autor. Primeiro nós vamos fazer uma breve apresentação de quem é o autor e do que se trata a obra, para a gente entender o contexto, para a gente entender do que a gente está falando. Geoffrey foi um importante médico gastroenterologista brasileiro. Gastroenterologistas são os médicos responsáveis pela saúde do aparelho digestivo. Tem publicado no Brasil e no exterior mais de 100 trabalhos científicos. É considerado um dos maiores especialistas em doenças de Chagas no mundo. Foi fundador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, onde lecionou por 30 anos. Os trechos do texto que a gente vai ler são desse livro aqui, A Sombra do Plátano, e desse autor aqui, Geoffrey Marcondes. Como professor, Geoffrey foi sempre um incentivador do ensino da história da medicina. Foram suas crônicas sobre a história da medicina que deram origem ao livro A Sombra do Plátano, uma coletânea dessas crônicas que o autor escreveu ao longo de sua vida sobre esse tema. Como bem define o prefácio do livro, o título que foi escolhido para a obra é muito sugestivo, pois anuncia o seu conteúdo evocando a figura de Hipócrates. Quem é Hipócrates? Hipócrates é esse camarada aqui, que viveu na ilha grega de Kos, no século V a.C. Ele era médico e professor de medicina. Ele é considerado o pai da medicina moderna. Se um dia vocês forem estudar medicina aqui no Brasil, vocês serão obrigados a fazer o juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates é o juramento médico, é o juramento ético da medicina, o compromisso com o saber de Hipócrates, o compromisso com a medicina racional. Então, qual é a referência do livro? O livro faz referência ao Hipócrates, que ensinava medicina embaixo de uma árvore de plátano. Por isso, o título do livro, A Sombra do Plátano, embaixo da sombra do plátano, tá ok? A semelhança da medicina que a sombra do plátano, ainda existente na pequena praça no centro da cidade grega de Kos, ensinava aos seus discípulos, no século V a.C., a surgente medicina baseada na racionalidade, Geoffrey conta ao leitor uma série de tópicos de história da medicina que o ajudam a compreender como o saber médico se formou e a conhecer pontos fascinantes e até curiosos das descobertas que determinaram os progressos nesta área do conhecimento. A peste de Siracusa ocorreu no ano 396 a.C., quando o exército cartaginês sitiou Siracusa na Itália. Cartaginês é quem vem de Cartago. Cartago é uma importante cidade aqui no... Deixa eu aumentar um pouco o mapa. Cartago é uma importante cidade aqui do norte da África, atualmente é a capital da Líbia, e naquela época os cartagineses dominavam vários territórios no norte da África e em partes da Europa mediterrânea, inclusive as ilhas aqui que atualmente pertencem à Itália, como Córcega, Sardenha e Sicília. Siracusa, a que o texto se refere, fica aqui, ó. É uma comunidade autônoma da Sicília, ok? Então os cartagineses cercaram
os romanos sitiaram os romanos em Siracusa. Roma, nessa época, assim como Cartago, era uma república e estava em plena expansão territorial. Já começava a rivalizar aí com Cartago pelo controle do comércio aqui na região do Mediterrâneo. E essa rivalidade entre Roma e Cartago, pouco tempo depois, vai acabar dando origem a 3 guerras, chamadas de Guerras Púnicas, que eram assim chamadas porque os cartagineses descendiam dos fenícios e os romanos os chamavam então de Punite. E como a gente pode perceber aqui nesse outro mapa, que tem 200 anos a mais do que o anterior, as guerras púnicas terminaram com a vitória de Roma, que não só conquistou aí os antigos territórios que pertenciam aos cartagineses, como expandiu seus domínios por todo o Mediterrâneo, se tornando aí um dos maiores impérios da antiguidade. Segue o texto. A doença surgiu entre os soldados, espalhando-se rapidamente entre eles e dizimou o exército. Manifestava-se inicialmente com sintomas respiratórios, febre, dores nas costas. A seguir, sobrevinham disenteria e erupção pustulosa em toda a superfície do corpo e, por vezes, delírio. Os soldados morriam ao fim do 4º ao 6º dia, com delírio e sofrimento atrozes. O Império Romano foi o grande beneficiário dessa epidemia, vencendo facilmente os invasores. Peste Antonina. Assim chamada por ter surgido no século II d.C., quando o imperador Marco Aurélio, da linhagem dos Antoninos, dirigia o Império Romano. Causou grande devastação à cidade de Roma em 166, estendeu-se por toda a Itália e, após um declínio temporário, recrudesceu em 189. Foi contemporânea, ou seja, aconteceu na mesma época de Galeno, que assim descreveu os sintomas. Antes da gente ver os sintomas, falar um pouquinho desse camarada aí, o Galeno. Galeno foi um destacado médico romano do seu tempo, de origem grega. Ele foi pioneiro em estudos de anatomia, fisiologia e patologia. Assim, o Galeno nos narra os principais sintomas dessa peste: ardor inflamatório nos olhos, vermelhidão da cavidade bucal e da língua, aversão pelos alimentos, sede inextinguível, temperatura exterior normal, contrastando com a sensação de abrasamento interior, pele avermelhada e úmida, tosse violenta e rouquidão, fetidez do hálito, erupção geral de pústulas, seguida de ulcerações, inflamação da mucosa intestinal, vômitos de matérias biliosas, diarreia da mesma natureza, esgotando as forças, gangrenas parciais e separação espontânea dos órgãos mortificados, perturbações variadas das faculdades intelectuais, delírio tranquilo ou furioso e término funesto do 7º ao 9º dia. Uma das vítimas da peste antonina foi o próprio imperador Marco Aurélio. A peste do século III. Oriunda do... Esta peste ela se originou no Egito. Oriunda do Egito, rapidamente se espalhou à Grécia, norte da África e Itália nos anos de 251 a 266, devastando o Império Romano. São Cipriano, bispo de Cartago, deixou a seguinte descrição da doença. Iniciava-se por um fluxo de ventre que esgotava as forças. Os doentes queixavam-se de intolerável calor interno. Logo se declarava angina dolorosa. Vômitos se acompanhavam de dores nas entranhas. Os olhos injetados de sangue. Em muitos doentes, os pés ou outras partes atingidas pela gangrena destacavam-se espontaneamente. Alquebrados, os infelizes eram tomados de um estado de fraqueza que lhes tornava a marcha vacilante. Uns perdiam a audição e outros a visão. Em Roma e em certas cidades da Grécia, morriam até 5.000 pessoas por dia. Peste Justiniana. A peste Justiniana foi assim chamada por ter se iniciado no Império. A que império esse texto se refere? Seria o Império Romano do Ocidente? Se liga no ano 542, já não existia mais Império Romano do Ocidente, que tinha caído no ano 466. Mas lembrem-se que a parte oriental do Império, com capital aqui em Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia, se manteve com outro nome, com outro título e com o tempo expandiu seus domínios e até recuperou boa parte aí dos antigos territórios dominados por Roma no passado.
O título desse império fazia referência ao antigo nome da cidade de Constantinopla, que, se vocês lembrarem, tinha esse nome em homenagem ao imperador romano Constantino. Mas antes de se chamar Constantinopla, a cidade se chamava Bizâncio. Então, o título desse império é Império Bizantino, em referência ao antigo nome da cidade de Constantinopla, que era Bizâncio. E o nome da peste faz referência, então, ao imperador bizantino da época, que era esse cidadão aí da imagem, imperador Justiniano. Segue o texto. Ao atingir capital do império, hoje Istambul, no ano de 542, chegou a causar cerca de 10.000 mortes por dia. Ao atingir, qual era a capital do Império Bizantino e atual Istambul? Constantinopla, que antes de ter esse nome se chamava Bizâncio. O pouco que se sabe sobre essa peste se deve ao relato de Procópio, um arquivista do Império. Vejam a importância de se valorizar o trabalho dos historiadores, arquivistas, cientistas em geral. Subitamente, os doentes apresentam febre ligeira. Passado um dia ou mais, surge um bubão em ambas as regiões, inguinal e axilar, ou em outra parte do corpo. A partir daí, há diferenças individuais. Alguns entram em coma, outros em delírio, alguns morrem logo, outros depois de muitos dias. E os corpos de alguns mostram bolhas negras do tamanho de uma lentilha. E muitos morrem vomitando sangue.